Jó, eu tenho uma notícia para você. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu, Jó, escapei para te trazer essa notícia. Amém, gente? Amém. Você está observando a palavra? Quem está observando a palavra? Você está observando a palavra? Olhe para mim, por gentileza. Você está observando que eu não estou falando de dor de cabeça? Pastor, olhe por mim porque eu estou sofrendo. E qual é, irmão, o teu sofrimento? A minha namorada não me quer mais. Olhe por mim, pastor, porque eu estou sofrendo. E qual é, irmão, o teu sofrimento? O motor do meu carro bateu. Eu perdi meu emprego, pastor. Eu não ganhava nem meio salário, mas eu perdi. Estou a ponto de cometer uma loucura. Eu estou falando de tragédia. Amém, pessoal? Eu não estou falando de perder um emprego, de quebrar uma unha, de furar o pneu do carro, de perder 20 reais. Eu estou falando de tragédia. Jó perdeu tudo. Mas o pior não foi a perda material, foi os filhos, porque esses não tem como recuperar. Irmão, lendo assim você não consegue sentir, você não consegue ver o sentimento, a força, a gravidade da palavra. Quem tem filhos? Quem tem filhos? Quem tem quem tem 5 filhos? Quem chega a ter 5 filhos aqui? Pouco, não importa. Você pode ter 1 ou 2. Gente, tu sabe o que é eu estar aqui na igreja e chegar alguém, pastor, aconteceu uma tragédia. Os seus 2 filhos acabaram de morrer. Sabe o que é isso, gente? Jó velou e enterrou os seus 10 filhos de uma só vez. Sabe o que é isso? Tu faz ideia do que é isso? Irmão, não existe abaixo de Deus nada mais sincero, mais profundo, mais, sabe, sobrenatural do que o que nós sentimos pelos nossos filhos. Qualquer pai e mãe que é ser humano normal, não os bichos, não os seres humanos com espírito de animal, mas qualquer ser humano normal preferia ele morrer do que os seus filhos. Ele velou os 10, ele não tinha 30 e velou 10, ele só tinha 10. E os 10 morreram, estavam soterrados, gente, de uma só vez. Eu estou falando de sofrimento, eu estou falando de sofrimento extremo. Ele enterrou os seus 10 filhos de uma só vez. Tu consegue imaginar como estava aquele homem? Não, você não consegue. Porque você nunca passou por isso e não há de passar. Mas tenta se colocar no lugar dele. Agora, o que não dá para entender nessa palavra, se você for estudar, mastigar, por que Deus fez um negócio desse com Jó? Por que Deus permitiu isso, gente?
É a pergunta, olhem para mim por favor, que as pessoas mais fazem quando se convertem. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Eu sou de Deus, eu vou na igreja, eu sou fiel, eu faço minhas orações, minhas doações. É como se a gente, depois que se converte, se achasse merecedor do bem. Depois que a gente se converte, a gente não se acha mais merecedor do sofrimento. Irmão, um sofrimento desse, por exemplo, para um homem como Manassés, que afrontava Deus, que blasfemava contra Deus, que matava seus próprios filhos em sacrifício a Baal, tudo bem, mas não, foi a Jó. Quem teve que enterrar os seus 10 filhos foi o homem mais santo da terra, na época. Isso não é justo aos nossos olhos. Não está correto da parte de Deus isso aos nossos olhos. Mas você nunca lendo a história de Jó, se perguntou por que o sofrimento? Qual foi a razão? Qual foi o objetivo de Deus? O que Deus queria, igreja? O que Ele queria? No versículo 20, você sabe que do versículo 13 até o versículo 19 está, a Bíblia descreve toda a desgraça que aconteceu na vida de Jó. Amém? Amém? Que a gente fica sem entender qual é o fundamento disso. Para que isso? Já no versículo 20, no versículo 21 e no 22, o próprio Jó ele dá a resposta. O versículo 20, o 21 e o 22 dá a resposta. Aqui nós chegamos ao entendimento. Por que Deus permite o sofrimento. Amém? Amém ou não amém? Leia comigo, por favor. Então, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e fez o quê? Olha a atitude de Jó, que adorou. No verso 21 ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor fez o quê? O tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz: em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó se prostrou e adorou e falou: mulher, entenda uma coisa, nu eu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei de onde eu saí, do pó da terra. Foi Deus quem nos deu os bois, as ovelhas, os camelos, as jumentas, inclusive os nossos filhos. Ele deu e Ele tomou, porque tudo é dele e para a glória dele. Jó fez no extremo do sofrimento e da dor o que a igreja não faz, nem quando está bem, porque a igreja hoje, se está bem demais, não vem adorar, se está destruída, também não adora. Jó fez no extremo da miséria, no extremo
a Deus falta alguma. Jó não se desviou do Evangelho, Jó não deixou de servir a Deus porque perdeu os filhos, porque perdeu os bois, porque perdeu as ovelhas, os empregados. Ele continuou firme. Você vai ver onde eu vou chegar. E hoje você vê dentro da igreja pessoas que abandonam a Deus só porque perderam o emprego, só porque não foram curadas, arrumam brigas, rixas com irmãos e saem da presença de Deus. Que igreja é essa? Que fé é essa que nós temos? Que cristianismo podre é esse que nós estamos vivendo? Fala para mim. Sabe o que Deus estava fazendo quando Ele tirou as ovelhas de Jó? As ovelhas, o gado, os empregados, os filhos. Deus estava provando o amor de Jó. Deus estava provando até onde Jó o amava, até onde Jó o amava. É por isso que você sofre, irmão. É por isso que você sofre. Sabe por que Deus tira filho? Sabe por que Deus tira parente? Sabe por que Deus tira às vezes de você a regalia? Sabe por que de vez em quando você está padecendo miséria? Sabe por que de vez em quando na sua vida passa um vento e tudo começa a dar errado? É Deus te provando. É Deus te provando. É Deus para ver se você vai negá-lo. É Deus para ver se você vai blasfemar o nome dele. É Deus te provando. É por isso que de vez em quando você está em fracasso. É Deus provando a tua fé. Sabe o que Deus fez? Senhor, mas por que o Senhor tirou tudo que eu tinha? Tirou meus filhos. Ele falou: Jó, eu fiz isso para ver se você me amava mais do que os seus filhos. Você ama a Deus mais do que os seus filhos? Você ama a Deus mais do que o seu marido? Você ama a Deus mais do que o seu dinheiro? Mais do que os seus pecados? Mais do que a sua carne? Em primeiro lugar, você ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? A ponto de renunciar a tua vida por Ele? A ponto de você renunciar os desejos pecaminosos para ser como Jó era, um homem santo? Você lembra de Abraão? Quem já leu? Quem conhece a história de Abraão? Deus falou assim: Abraão, eu vou lhe dar um filho. Depois de 25 anos que Deus fez essa promessa, quem nasce? Quem nasce? Isaac. Depois, Abraão esperou 25 anos. E quando Deus deu a ele o filho tão sonhado, tão esperado, Deus deu e na mesma hora fez o quê? Abraão, eu quero falar um negócio com você. Aí Deus pode falar assim: vem aqui, eu quero que você me dê uma coisa. Aí Abraão: pois não. Aí Deus falou assim: eu quero um sacrifício. Aí Abraão: sim, sim, vou preparar a melhor novilha que tiver aqui no meu rebanho. O senhor quer quantos? São quantos holocaustos? São quantas novilhas? Quantos cordeiros o senhor quer que eu sacrifique? Deus falou: eu não quero cordeiro, eu quero seu filho. Eu quero Isaac. Amém? Amém. Imagina Abraão perplexo, parado, olhando assim para cima, já se tremendo, o coração do tamanho de uma uva, o espírito em choque, a alma já abalada. Abraão já estava sem força para segurar-se em pé. E ele fala: Deus, como é a história, Senhor? Só quer o quê? Eu quero Isaac.
Eu quero que você vá lá no Monte Sinai. Quero que você suba o monte. Quero que você faça um altar. E eu quero que você mate o seu filho para mim. Eu quero. E o que foi que Abraão fez? O que foi que Abraão fez? Mudou de religião? Ele mudou de religião? Mudou de igreja?